Sabe aqueles atalhos que a nossa mente pega o tempo todo, quase sem a gente perceber? Pois é, hoje a gente vai fundo para desmascarar algumas tendências bem humanas que podem levar a gente para um excesso de confiança, às vezes até um pouco de narcisismo. Bora mergulhar nessa investigação. Para começar, uma pergunta rápida para todo mundo pensar aí. Será que o QI da gente é maior do que o da média das pessoas? Pense com sinceridade. A resposta seria sim, não, ou talvez não dê para ter certeza. Guarda essa resposta, porque a gente já volta nesse ponto. E agora, olha só que interessante a matemática por trás disso. As pesquisas mostram o seguinte: 70% das pessoas acham que têm um QI acima da média. Ok? Com inteligência emocional, o QE, esse número pula para 80%. E quando o assunto é moralidade, pasmem, 95%. 95% das pessoas se acham moralmente superiores à média. É claro que matematicamente isso não fecha a conta, né? E isso já diz muito sobre como a nossa percepção sobre nós mesmos pode ser, bem, um pouco distorcida. Pois é, essa distorção toda já nos joga direto no nosso primeiro grande viés: o mito da autossuficiência. Aquela ideia de que o sucesso depende só do nosso próprio esforço. É uma ideia bem comum, né? A gente ouve muito por aí: se tiver determinação, o sucesso vem. Só que essa visão da realidade é super incompleta. É exatamente isso que chamamos de o mal-entendido da autossuficiência. E essa crença aparece em pensamentos que, à primeira vista, parecem super positivos. Coisas como, eu consigo encontrar qualquer parceiro que eu quiser, ou o meu casamento vai ser feliz, é só eu me esforçar o suficiente. E o clássico, não existe nada no mundo que eu não possa conquistar. Soa bem motivador, né? Mas essa mentalidade ignora uma parte gigantesca da equação do sucesso. A verdade é que o sucesso é muito mais um esporte coletivo. O trabalho duro é fundamental, claro, mas o sucesso depende e muito de estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Não é só sobre força de vontade, de jeito nenhum. E falando nisso, lembra daquela pergunta do começo sobre o QI? Pois é, ela nos leva direto para o nosso segundo viés: a ilusão de estar acima da média. É ele que explica por que tanta gente se acha, bom, um pouco melhor que os outros. O nome técnico para isso é efeito acima da média. É aquela tendência, sabe, que quase todo mundo tem de superestimar as próprias habilidades e qualidades, de achar que a nossa contribuição é um pouco mais importante, que as nossas qualidades são um pouco melhores. No fundo, é aquela vozinha que diz que a gente é, de alguma forma, especial. E olha, esse exemplo aqui é simplesmente perfeito. Já viram isso acontecer? Pergunta para um casal separadamente qual a porcentagem das tarefas de casa que cada um faz. O resultado? A soma quase sempre dá mais de 100%. Tipo 120%, 130%. Cada um, na sua cabeça, acha que faz bem mais do que a metade. É um retrato perfeito desse viés no nosso dia a dia. Bom, vamos para o nosso terceiro ponto. Já parou para pensar na mania que a gente tem de achar que todo mundo pensa igual a gente? Pois é, esse é o erro do espelhamento. É a nossa tendência de projetar a nossa visão de mundo em todas as outras pessoas. Isso tem um nome: falso senso comum. É como se a nossa mente fosse um espelho, sabe? E a gente assume que o que a gente vê nesse espelho, nossos hábitos, nossas crenças, nossos gostos, é o padrão para o mundo inteiro. O que é normal para mim deve ser normal para todo mundo. E o mais curioso é que isso funciona nos dois extremos. Pensa só, um fã super dedicado de um ídolo tende a achar que, poxa, quase todo mundo também ama aquele ídolo. Mas olha o outro lado. Um funcionário corrupto pode se justificar com o pensamento de que, no fundo, todo mundo é corrupto também. A lógica é a mesma. A mente projeta a própria realidade no resto do mundo. E tudo isso nos leva ao nosso último e talvez o mais perigoso de todos esses vieses: a armadilha do excesso de confiança. É aqui que ter certeza demais das coisas pode custar muito, muito caro. Basicamente, é a nossa tendência de ter mais certeza nos nossos julgamentos e habilidades do que a realidade justifica. A gente acha que sabe mais do que realmente sabe. E para ver isso na prática, não tem lugar melhor que o mercado financeiro. Vamos voltar um pouco no tempo. Durante um grande boom no mercado de ações chinês, a conversa que rolava era mais ou menos essa: o mercado está em alta. Pode investir em qualquer ação que você vai ganhar dinheiro. A confiança era absurda. A sensação era de que não tinha como perder. Era pura euforia, certeza absoluta. Mas então,
Como sempre acontece nessas bolhas de confiança, O mercado desaba e, de repente, a conversa para. Silêncio total. Ninguém mais quer falar sobre ações. Aquela euforia toda virou um silêncio meio constrangedor. A pergunta é: por quê? E a resposta está aqui, no que a gente pode chamar de escudo do ego. O nosso comportamento não é nada racional. Pensa bem, o lógico seria prestar ainda mais atenção quando o mercado está caindo para aprender. Mas a gente faz o exato oposto. A gente adora falar do assunto quando está ganhando, quando é fácil, e simplesmente ignora quando está perdendo. Por quê? Para proteger o nosso ego, para não ter que encarar que a gente errou. Então, para a gente recapitular o que vimos, nós desmascaramos 4 grandes ilusões da nossa mente. Primeiro, o mito da autossuficiência. Depois, a ilusão de estar acima da média. O terceiro foi o erro do espelhamento. E, por último, a perigosa armadilha do excesso de confiança. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Depois de entender tudo isso, qual dessas ilusões será que é a mais difícil de a gente enxergar em nós mesmos? Parar para pensar nisso com honestidade talvez seja o primeiro grande passo para a gente começar a ter uma visão um pouco mais clara da realidade.